uma revista que pode ser muito útil. Só que estamos um pouquinho atrasados, gostaríamos de fazer o estudo de caso, mas eu queria lhes mostrar 5 minutos do vídeo. Acho que dá, né, para lhes acordar um pouquinho depois do almoço. Se podemos começar, e não vamos ver o vídeo inteiro, mas eu vou só lhe contar a história. É um vídeo que se fez na China sobre a discriminação relacionada com HIV, e utilizaram um ator que, para vocês, ou para mim, não é um ator conhecido, mas é hiper famoso na China. E ele também foi, quando ao começo da carreira, trabalhou no setor da construção. Então, ele é muito conhecido. E foi um jeito de mostrar, de fazer uma propaganda, uma promoção dos direitos das pessoas soropositivas, para todos os trabalhadores migrantes, porque mostraram o vídeo nos centros de ônibus, para os trabalhadores migrantes, nas estações de trem. E então vamos ver este vídeo. E um tema é que o ator que vocês vão ver, o ator famoso, ele fala de uma conexão que ele tem com a pessoa soropositiva, porque eles dizem que são hometown fellows, que na China quer dizer que nós somos do mesmo povo. Mas, se não, acho que vocês vão conseguir entender, mesmo que seja em inglês, porque é estilo Charlie Chaplin, vocês vão ver. Então, podemos começar? Se dá, se não temos problemas técnicos também com o CD. Não dá, não tô. Sabia que tinha testar antes. Foi gravada em Genebra, no CD. Mas não toca? Não. Se não, é uma coisa que está também em YouTube, que podemos encontrar em YouTube, se tiver problemas técnicos. Não dá? Not working. Se não, enquanto começamos, como não temos muito tempo, com o estudo de caso e vemos se consertamos. Então, não, para dar um pouquinho mais de tempo. Então, o estudo de caso, vocês já conseguiram ler os fatos? É um caso, como eu disse, verdadeiro, que não está no manual, porque é um caso que foi pronunciado depois da publicação do manual, do dia 8 de novembro de 2013. Então, vocês já conseguiram ler os fatos? Entretanto, quais são as questões levantadas, na sua opinião, no caso? Não vamos fazer o breakout em 3 grupos, porque, como temos tanta coisa que já temos feito, tanto trabalho, é melhor ficar no mesmo quarto, mas vamos, de qualquer jeito, ter a discussão. Então, quais são as questões que vocês veem levantadas pelo caso número 5? Então, precisamos de 2 micrófonos, um sim, um.
a desigualdade de remuneração, a discriminação salarial, o exame involuntário para HIV e a discriminação no posto em razão do HIV. Tem muitos elementos. Temos só mais um microfone, assim? Ah, tá. Então já falamos de desigualdade de remuneração por motivo de quê? De gênero, de sexo, inicialmente. Então, qual era a desigualdade? Em que consistia? Quais são os elementos que vocês vão considerar? Tá, então, primeiro, por razão de ser mulher, a reclamante não recebeu um salário menor, contrato precário, como vocês já assinalaram, sem benefícios, porque os colegas masculinos recebiam subsídios de habitação, de transporte, benefícios, segurança de saúde. Então, ela não tinha segurança de saúde, não tinha nada disso. E isso por motivo de ser mulher. Então, isso inicialmente. Depois, quando ela postulou, se candidatou para um outro emprego, o que aconteceu? Alguns de vocês já... Realizado o exame de maneira compulsória e isso levou a ela não ser contratada depois, né? Publicidade. Exatamente. Então, faltou a voluntariedade, ela nem foi consultada, nem informada, e aqui... E a divulgação, né, também, a divulgação do resultado, a publicidade. Exatamente. Então, o médico da universidade divulgou ao serviço de pessoal, departamento de pessoal, que ela tinha testado positiva. Então, ela nem sabia, mas todo mundo sabia, até antes dela. E então, o que foi que aconteceu depois disso? Ela tinha postulado para ser assistente do senhor Pitt, né? Ela tinha sido convidada, tinha sido entrevistada, tudo isso. Pois é, ela foi convidada, ela foi considerada a melhor, né, provavelmente, entre os demais candidatos, mas teve que se submeter a um exame. O simples fato dela ter que se submeter ao exame para ocupar aquele cargo já é um forte indício de uma discriminação, porque se era um cargo em que ela já trabalhava, né, e ela ia para um cargo mais alto, e nada justifica a realização de um exame para uma promoção. É a minha opinião. Bem, primeiro teve que passar o exame médico, em geral, para promoção, mas tinha o fato que, nesse exame, foi ocultado o exame de HIV. E depois, claro, ela depois foi convocada pelo médico. E como para vocês, tem alguma reação sobre o jeito em que o médico divulgou o resultado para ela? Só conferir aqui uma coisa. Bom, primeiro, a forma como foi feito, não é? A motivação também, que totalmente injustificada. E a forma também como ele transmitiu a notícia, tanto que aqui é dito que ela ficou muito chocada. Primeiro, porque não sabia que havia sido testado. Depois, também, claro, o choque por se perceber soropositiva. Né? No entanto, ela continuou a trabalhar por motivos de subsistência, ela precisava do trabalho, certamente, não é? E nunca mais se ouviu nada a respeito do posto de assistente. Ou seja, ela foi totalmente descartada, como ela já havia sido na admissão,
quando foi admitida para ganhar um salário muito inferior ao salário do outro funcionário, e depois houve a contratação, num período curto, de um outro funcionário para exercer a mesma função, no entanto, ganhando mais do que ela ganhava. Então, isso é uma discriminação patente. E por motivo de gênero, né? Depois, por ser soropositiva. Duplamente discriminada. Sim. Então, primeiro foi porque ela era mulher. Então, isso, eu acho que o caso é muito lindo, porque é um caso que combina diferentes fatores, que demonstra porque a mulher já, por ser mulher, pode ser mais vulnerável. Segundo, por ser soropositiva, foi discriminada e não recebeu um contrato estável, e também teve toda a questão, como vocês já assinalaram, da divulgação, porque todo mundo no departamento de pessoal estava falando, todo mundo sabia que ela era soropositiva. E então, ninguém informou ela, ela continua a trabalhar. E tem a questão dos medicamentos, porque ela, no julgamento, que é bastante comprido, são como uns 20 páginas, o juiz fala do feito que ela continuou a trabalhar no mesmo posto, na mesma posição, sem seguro médico. Então, ela pagava pelo medicamento antirretroviral da bolsa dela, que, claro, aumentava também a desvantagem e o risco dela, porque ela tinha que pagar para poder continuar a estar em boa saúde e trabalhar. E então, devido à falta de confidencialidade, também não ficou claro no julgamento, mas tinha essa dúvida que todo mundo estava falando dela, que tinha rumores e coisas assim. A própria colega... Exatamente. Foi divulgado o resultado do exame pela narração dos fatos, que quem informou a própria reclamante foi uma colega do Departamento de Recursos Humanos, ou pelo menos no Recurso Humanos aqui. Foi informada pela senhora Ruiz, uma colega do Departamento de Recursos Humanos. Exatamente, mas eu estou falando da divulgação do resultado do exame, que era de conhecimento, né? Que, exatamente. Não, o médico informou a ela o resultado do exame. Eu estou fazendo agora uma abordagem no que diz respeito ao fato de quem informou a ela que sabia do fato dela ter sido preterida em virtude dela ser soropositiva. É um outro argumento aqui que eu estou considerando. E a gente está comentando aqui que é tanta coisa que aconteceu com ela que chega a parecer que é um caso fictício, que não é nem um caso verdadeiro. É isso, porque tudo que ela pôde sofrer, ela sofreu como discriminação pelo fato de ser mulher, de ser soropositiva, de ser mãe. E foi até o fim a história aí, né? Então, é isso, porque por isso eu digo que é um caso muito lindo, um caso muito rico, porque combina muitos fatores. E o que eu dizia que não é claro quando se vocês leem o julgamento, que não está no manual, vai ser acrescentado depois com a segunda imprimação do manual, mas pelo momento está em nosso site web, que o endereço está em um dos slides, mas não é claro quem estava falando dela, mas o que é claro é que o médico divulgou. Primeiro, ele não seguiu o protocolo, ele não aconselhou ela, não informou, ela nunca consentiu. Então, tem tanta violação aí mesmo, na conduta do médico. Mas depois sabemos que os outros colegas ficaram sabendo. Não sabemos em que medida, mas, claro, foi essa quebra da confidencialidade que prejudicou ela. Isso é claro. E, então, depois que ela voltou, ela continuou a trabalhar sem segurança. E o juiz até disse, a um certo ponto, ele fala que 4 anos depois, ela estava ganhando 4 vezes e meio menos do que os colegas masculinos, já a um certo ponto, né? Então, ela continua trabalhando sem segurança, pagando seu medicamento. E, então, o que acontece?
Não, ela fica... Ah, é. Antes ela pede aumento. Eu ia falar da gravidez já. Então, ela pede o aumento do senhor Pitt. Ela diz, ó, eu estou aqui, continuo faz 5 anos, mais ou menos, que estou trabalhando, sem benefícios, sem prestações, e eu gostaria de ter um aumento de salário e um contrato estável, em comparação com os outros colegas. E ele deu um aumento de salário, mas ela ficou sendo precária. E então, depois, porque esta senhora passou por tudo. Então, a terceira etapa foi que ela ficou grávida. E quando ela ficou grávida... Sim? Eu ia falar outra coisa. Ah! Eu acho que a primeira diferença de salário, se o contrato é no Brasil, teria justificação. Tem mais de 2 anos na função, então a primeira diferenciação de salário do colega que já trabalhava na empresa teria justificativa. Acho que o primeiro ponto é esse. O segundo é que ela tinha uma diferença no contrato. O contrato dos outros era um contrato permanente, o dela era um contrato informal e temporário. E o motivo da discriminação por ser HIV positivo é que não só ela perdeu a oportunidade de ser contratada, como o contrato dela deixou de ser permanente, que eu acho que é o ponto que a Moza RH fala. Ela não foi somente preterida na nova função, ela foi preterida na forma de contrato e continuou com um contrato completamente irregular desde o início. Foi mantida a irregularidade por conta da questão de ser HIV positivo. Exatamente. E eu tentei de ocultar um pouquinho, porque eu não mencionei, quando eu escrevi o estudo de caso, que ela começou com um contrato precário e os outros não. Eu tentei um pouco, mas no caso real foi bem claro que ela começou precária e ela começou com o senhor, o outro senhor, o companheiro, o colega, ao mesmo tempo com menos salário. Então, foi diferente, mas eu queria tentar de complicar um pouquinho a coisa. Sim. Eu também queria complicar um pouquinho a coisa. Tudo bom. O colega falou ali que se o outro recepcionista não tivesse sido contratado, haveria um impedimento para a equiparação salarial. Então, eu queria perguntar a você, Ana, que é a especialista aqui, o que você acha desse impedimento, porque no Brasil tem essa lei, que é quando o empregado e outro tem uma diferença de tempo de serviço na função superior a 2 anos, não pode... Quer dizer, tem uma justificativa legal para não ter a equiparação, a isonomia salarial. Nós temos essa lei. Você acha que essa lei está de acordo com a convenção? Sim. Bem, eu teria que consultar com a Kirsten sobre isso, talvez um pouquinho, mas, para mim, deveria ser bem justificado, porque o que eu entendo, e eu não conheço essa lei em particular, mas se é uma lei que diz, num prazo de 2 anos... Acabou. Tá bom. Não, eu pensei que o Lin estava me fazendo um sinal de me calar, ou não sabia. Então, por isso, fiquei meio confusa. Então, para mim... para mim, a coisa é que se pode justificar que, por exemplo, vou dar o exemplo da UIT, né? Porque é como o serviço civil, que eu tenho um grado e temos, então, dentro desse grado, escalas. E, então, periodicamente, cada 10 meses ou cada 12 meses, depende, aumenta um pouquinho a escala, dentro do mesmo grado. Não acho que pode ser parecido. Então, a ideia seria que, se pode justificar que, por exemplo, uma pessoa, o colega homem, que começou há um certo tempo, então fica aumentando de salário numa maneira objetiva, não sei se me explico, com uma função muito específica no tempo, e ela se pode demonstrar que ela começou, e então ela segue o mesmo progresso, a mesma trajetória, então poderia talvez ser justificável. Neste caso, o que aconteceu foi que, e eu tentei de complicar a coisa um pouco, porque ela teve
se podia comparar, ou se tinha que comparar a remuneração dela com os dois homens que estavam na mesma posição, ou posição muito semelhante. Começou um ano antes e estava ganhando mais. Mas a coisa é que o outro colega masculino começou 3 meses depois e estava ganhando ainda mais. Então, espero que isso fique. Mas então eu acho que teria que ser. Não acho que deveria ser uma defesa, como se diz, afirmativa por lei. Quer dizer, isso é só minha opinião. Quer dizer, no prazo de 2 anos, que não se pode comparar. Não é isso que a lei brasileira fala, que se depois de 2 anos, pode ter 20 anos de carreira em comum, que não tem mais possibilidade. É isso que a lei fala. Eu também não concordo com isso. Mas ela poderia ter, poderia e pode, né, equiparação salarial com esses 2 que não tinham tempo de serviço superior a de 2 anos dela. Agora, eu também faço uma pergunta. 2 anos de diferença. Será que esses 2 anos de diferença eles valem para sempre? Por exemplo, estando ela com 15 anos na empresa, ele com 17 continuaria valendo? Também tem essa dúvida, né? Eu acho que esses 2 anos podem valer no ingresso dela e por algum tempo, mas não se os 2 depois tiverem uns 10, 15 anos, não é, trabalhando para a mesma empresa, me parece. E outra coisa é que podemos falar dessa lei, mas também tem a questão que ela começou, não é só a questão do salário, discriminação por motivo de sexo, porque foi também o fato que ela não recebeu as mesmas prestações para subsídios de transporte e habitação que os outros colegas. E eu acho que isso não é uma questão de diferença de salário. Isso era uma outra agora vamos ver. Mas eu queria só acabar, então, com a questão da gravidez, porque já começamos a falar da gravidez, né? Então, ela ficou grávida e ela, depois, o que foi que aconteceu quando ela ficou grávida? No período da licença maternidade, eu não suporto o microfone. Ela, além de não receber salário no período de licença maternidade, logo que regressou foi despedida. Agora, eu estou cheia de dúvida aqui, porque onde é possível essa renovação de 3 em 3 meses com essa precariedade toda nessa contratação? É por isso que eu estou te perguntando, em que país aconteceu isso? Agora eu vou dizer. Então, vou explicar. Primeiro, no fato, o caso é interessante, porque o juiz fala do feito que o empregador, o senhor Pitt, ele tinha escrito já, depois de, quando ela pediu o aumento de salário e o contrato estável, ele já tinha preparado uma carta de demissão para demitir ela, mas ele deixou no escritório dele. Tirou fora depois, quando ela ficou grávida, ela ficou em licença de maternidade e, contrariamente à lei do país, Quênia, que prevê licença de maternidade, ela não recebeu nada. Então, uma mulher que está pagando pelos medicamentos para a soropositividade, ela mesma, pagou todos os custos do hospital, da gravidez, do parto, tudo isso, ela, porque os colegas tinham segurança, ela não tinha nada. E a lei previa que ela ia receber o salário pelos 3 meses da licença, não recebeu nada. E depois tinha o problema da precariedade do contrato, porque muito antes do contrato, eles tinham começado a cortar 3 meses aqui, 3 meses lá, 6 meses lá. E então, quando ela voltou, que pena, não podemos renovar o contrato de você. Então, o juiz, neste caso, é um caso do Tribunal Industrial de Quênia, e foi muito lindo, porque ele participou numa formação em Tanzânia 3 semanas antes, discutimos um pouquinho os fatos do caso, e ele mandou a decisão para a gente 3 semanas depois.
E ele cita extensivamente a Convenção 100, que alguém señalou, as violações da Convenção 111 por motivo de sexo e gravidez, e também cita a recomendação, a violação da dignidade dela pelo jeito em que se fez o teste, que não se manteve a confidencialidade, não se lhe deu aconselhamento, porque uma pessoa que recebe esse diagnóstico, como no outro caso que a gente viu hoje de Georgine, a enfermeira, que é o caso de Nigéria, que ela até teve um aborto espontâneo quando ela teve de todos os testes de saber que era soropositiva e ser demitida. E ela teve um aborto espontâneo, o caso que a gente veio hoje de manhã. Então, o juiz, uma coisa também que é interessante desse caso, só para acabar, é que ele deu danos muito altos em função da Quênia, né? Nesse contexto de quase $80 mil, que é muito alto nesse país. Então, para mim, eu acho que demonstra também a importância do Poder Judicial e a importância de ter esse diálogo que estamos tendo agora, de intercambiar ideias, de nos familiarizar com as normas que podem ser aplicadas, porque o juiz discutiu os fatos do caso, aplicou as normas, a legislação nacional, mas também as normas internacionais, plenamente, e aplicou direito eu acho que foi um caso muito interessante, informativo, que, como digo, não está no manual, porque saiu depois, mas estamos botando os casos novos, espero receber casos de vocês, no nosso sítio web. Então, se temos tempo ainda, podemos ver o vídeo, que parece que já vai funcionar, em China. Vamos parar depois de 5 minutos, mas eu acho que vocês vão encontrar interessante. Ele diz: eu estou procurando este colega, essa pessoa. Fala do fato que são do mesmo povo. Ó. Eu lhe encontrei. Ele é soropositivo, se afaste dele. Eu sei, mas não é um problema.
很多人总是叫我傻根儿、许三多。 Então, era só para lhes mostrar esse vídeo, para despertar, acordar um pouquinho, mas também porque vocês veem que a língua não foi um obstáculo nesse vídeo, porque eles fizeram no estilo Charlie Chaplin, e este senhor, sim, trabalhava, era um trabalhador migrante, soro positivo, mas o outro ator, bem que ele começou no setor da construção, ele é um ator famosíssimo, muito conhecido por todos os trabalhadores migrantes que passam pelas estações de ônibus e de trem e mostraram esse vídeo que não tem que ler nada para entender o sentimento. E teve muito, muito sucesso. Então, eu queria mostrar para vocês. Então, agora temos, eu acho que estamos a tempo. Temos a foto ou ainda não? Ainda não. Tá. Então, tudo bom, porque temos que ser flexíveis. Então, o que podemos fazer é que íamos acabar com uma apresentação sobre, que queríamos fazer de jeito mais informal, sobre o papel de vocês, porque já fizemos toda a apresentação sobre os princípios chaves, os grupos chaves, a epidemia. Agora vamos falar do seu papel como juízes e magistrados no local do trabalho. Só que tem que botar aqui. E queríamos fazer uma apresentação só de muitos poucos slides para poder falar um pouquinho das suas impressões, porque eu sei que alguns de vocês têm que sair um pouquinho mais cedo e gostaria de ter as impressões do curso que vocês também aprenderam e como vocês pensam que podem pôr na prática o que vocês aprenderam neste curso. E o que a gente também temos também lições que nós aprendemos de vocês, como por exemplo o site de internet. Porque, por exemplo, esse site que o doutor nos mostrou parece um site que pode ser de muita utilidade. Então, eu tenho que dizer que, para nós aprendemos também, tanto como vocês, vindo para o Brasil e vendo o trabalho de vocês, entendendo um pouquinho melhor os desafios aqui, né? Não? Quer mais? Então, obrigada, Kirsten. Então, uma coisa que eu queria asseñalar é que o manual também fala do ênfase da recomendação 200 sobre a importância da implicação das autoridades judiciais e também a administração laboral, os inspetores do trabalho. E estamos publicando este mês o segundo livro, no que, para mim, uma pequena série, que é uma formação, um livro parecido a este, mas para os inspetores de trabalho. Também com atividades, com alguns julgamentos para ilustrar os temas e para exercícios para os inspetores. Mas o manual foi escrito precisamente porque a recomendação diz que é importante ter a implicação das autoridades judiciais em matéria de emprego. Então, qual seria o papel dos juízes? Agora temos problemas técnicos. Como disse o doutor, quando é como um avião, né? Quando funciona, funciona. Quando não funciona, não funciona. Então,
Não, porque eu acho que fizeram... Tem um laser. Olha, Luizinha. Mas por que tem laser? Aqui, ó. A senhora aperta. Ah, a senhora não quer o laser? Não, não quero laser. Eu quero trocar de slide. Aqui. Mas a ideia é que o que é o papel de vocês? Como juízes, vocês mais e mais frequentemente, eu acho que vocês veem ou examinam casos de discriminação no emprego. E como já vimos, muitas vezes são casos onde tem alegações de discriminação ou por múltiplos motivos, como já vimos no caso da Quênia. E também... muito obrigada. E também pode ser por motivos emergentes ou novos de discriminação. Porque uma coisa que eu queria... E, Kirsten, se você também tem comentários a acrescentar... Na Convenção 111, uma coisa que eu queria... A Kirsten acho que mencionou, mas é importante sublinhar, é que o artigo 1.1b diz que os países podem decidir de proteger dar proteção por outros motivos. Então, para dar um exemplo, na Irlanda, onde tem uma população bastante alta de pessoas roma, o que antes se chamavam os gitanos, se chamam membros da comunidade viajeira, os que viajam. Ciganos. Ciganos. Então, mas eles se chamam travelers, os que viajam. E na Constituição da Irlanda tem proteção não só contra a discriminação por raça, sexo e outros motivos, mas também contra membros da comunidade de gente que viaja. Na França é gens de voyage, gente de viagem. Então, os países podem acrescentar, reconhecer esses novos motivos ou motivos emergentes de discriminação. Então, isso é a primeira coisa, que vocês são cada vez mais chamados a examinar casos, alegações de discriminação e por motivos novos, eu acho, ou motivos múltiplos. E como sinalamos ontem, o Comitê de Expertos sinalou que muitas vezes, por exemplo, casos relacionados com HIV, se combina discriminação por de outros motivos, sexo, gênero, orientação sexual. Então, é uma análise mais complexo. Vocês desempenham um papel fundamental para garantir a aplicação das proteções que existem na legislação nacional. Porque podemos desenvolver uma lei ou um instrumento internacional como uma recomendação que é muito bonita, muito detalhada, mas se não tem um mecanismo eficaz para aplicação, procedimentos, para mim, não adianta nada. E temos ainda muitos desafios, porque o UNAIDS já notou que, desde em 2013, o relatório de 2013, que só os 60% dos países têm proteções contra HIV na legislação. Então, quer dizer que 4 de cada 10 países não têm. Então, ainda temos desafios nesse sentido. Também vocês podem, e já fazem, apoiam a criação de um ambiente jurídico legal favorável e que reforça o respeito dos direitos fundamentais, humanos, os direitos laborais são... Eu vivo dizendo que os direitos no trabalho são direitos humanos, né? Porque muitas vezes a gente pensa que não, são duas coisas diferentes. Não, não são. Então, vocês têm esse papel também de criar um ambiente favorável para o respeito dos direitos no local do trabalho das pessoas vivendo com HIV e outros grupos marginalizados, que já discutimos hoje. E, claro, que as proteções sejam efetivamente aplicadas. Mas tem barreiras que existem à justiça.
Brasil possui uma lei para pessoas com deficiência, que é a Lei 7853, por exemplo. Então, seria uma possibilidade também de, havendo uma conduta discriminatória, utilizar a lei e aliada à própria convenção, não? Muito obrigada, porque tínhamos falado disso e eu queria, como não temos tanto tempo, eu queria falar da proteção contra a deficiência. Muitas vezes, o que vemos, por exemplo, no Reino Unido, nos Estados Unidos, em outros países, não tem proteção específica contra a discriminação por estado sorológico numa lei ou ato, como temos, por exemplo, em Nicarágua ou em outros lugares que fala ou em Costa Rica, especificamente de HIV. Mas tem proteções por deficiência. E essas proteções, como, por exemplo, nos Estados Unidos, a proteção é de acordo com o Americans with Disabilities Act, o ato para os americanos com deficiências. E o importante é que a lei de deficiência, geralmente, prevê, muitas vezes, e a Convenção dos Direitos de Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, prevê o ajuste razoável, ajustes razoáveis no lugar do emprego. E é isso que, muitas vezes, as pessoas com HIV precisam. Não porque eles não são aptos para o trabalho, mas porque, talvez, eles têm, com um pequeno ajuste, por exemplo, de horário, uma coisa bem simples, um ajuste de horário para permitir a pessoa ir pegar o tratamento. Que isso não custa o empregador, pode ser um horário flexível. Pode ser também uma política de licença de doença um pouquinho mais flexível para permitir às pessoas que não são soropositivas, mas que são afetadas pela epidemia, porque tem pessoas a cargo que estão doentes, responsabilidades familiares também, porque isso é mais ou menos a mesma... Porque já falamos que as mulheres, muitas vezes, são desproporcionadamente afetadas por isso, por responsabilidades familiares, por um pai, por um filho, para outra pessoa na família. E isso afeta também a possibilidade de trabalhar. A lei de deficiência deveria cobrir também deficiência real ou presumida. Eu não sei se a lei no Brasil fala de deficiência presumida. Já vimos o caso do Canadá. E nos Estados Unidos eu tratei muitos casos. Falamos de deficiência de obesidade. Eu teve um caso assim, de um senhor que era obeso, e ele era candidato para um emprego para ser gerente de um supermercado. E ele tinha ele tinha trabalhado nessa cadeia de supermercados, mas quando ele ia ser gerente dessa loja, o supervisor falou: não, eu não quero, você não pode. Ele falou isso em inglês muito coloquial. You can't hustle. Você não pode acelerar, porque você é gordinho. Então, fizemos denúncia por deficiência presumida, porque ele falou: eu não sou handicapado, não tenho deficiência. Eu posso trabalhar, eu tenho um bom desempenho, um bom recorde no trabalho, mas é a percepção. Sim. Claro. Você falou sobre os obesos. Eu tenho uma monografia, um trabalho que eu fiz de conclusão de curso, de uma especialização, que trata justamente da discriminação das pessoas obesas no mercado de trabalho, em matéria de trabalho e emprego. E realmente existem muitos casos, só que as coisas não chegam até os tribunais, é muito difícil. E, nesses casos, o apoio do sindicato da categoria do empregado discriminado é muito importante, porque o sindicato é que vai abrir as portas. O problema é que a discriminação está enraizada, às vezes, até no próprio sindicato mesmo. É isso. Eu gostaria de ler esse estudo, porque eu acho que é um problema que é bastante frequente, mas a gente não fala.
Seria muito interessante. Mas isso me faz pensar numa coisa que eu queria tocar mais nisso, mas a gente não tocou. Mas se posso, muito brevemente. Tá, não tem problema, vou escrever com isso aqui. Tá. Já falamos da discriminação por motivo real e presumido, né? Mas a recomendação é distinta da Convenção 111 numa coisa, porque a Convenção 111 fala de discriminação, mas a recomendação fala de estigma e discriminação. Eu queria fazer um caso, mas eu acho que não vamos ter tempo, mas eu poderia ler o caso para vocês e discutir em 10 minutos, se tiver tempo depois. Porque eu acho que demonstra a diferença entre estigma e discriminação. Mas toda essa questão de deficiência leva com si toda também essa questão de estigma, muitas vezes, em muitas culturas, muitas sociedades. Ontem eu lhes contei a história dessa moça em Etiópia, que tinha uma deficiência, nasceu com uma deficiência, e a família dela escondeu ela em casa. Ela era brilhante, mas, por muitos anos, os vizinhos estavam dizendo: o que foi que você fez? Por que é que você foi castigada para ter uma menina que tem uma deficiência? Porque esse era um mito, como prejuízo, preconceito. E depois, quando ela foi para a escola, porque a mãe batalhou muito por ela foi brilhante. Mas essa coisa, noção da estigma. E a estigma são, como Eric explicou também, essa noção na cabeça da gente, porque temos medo, não conhecemos, não entendemos, seja as pessoas transgênero, seja temos medo de ser infectados, porque não conhecemos os modos de transmissão, como o cozinheiro do Portugal. Mas isso é noção mental. Talvez a pessoa não discrimina, mas é atitude. E pode, então, isolar, como no vídeo que a gente viu. Mas a discriminação seria a ação ou omissão, uma coisa que não negar uma coisa, uma oportunidade. Então, mas eu acho que é importante lembrar que a recomendação fala das duas. E temos uma definição do termo estigma, porque quando estamos... Sim. Parecido. Então, E temos, Kirsten, eu acho que temos na recomendação do Ivan, uma cópia da recomendação, temos a definição da estigma, que foi aceitada pelo... Alguém tem uma cópia da convenção, da recomendação? Na pasta? Porque no parágrafo 1 tem uma definição. Isso foi difícil de tentar definir. Sim, em português? Não. Eu quero em português. Tá, obrigada. Então, cadê a recomendação? Tá. Estigma quer dizer a marca social que, ligada a uma pessoa, causa normalmente marginalização ou significa obstáculo ao inteiro gozo da vida social pela pessoa infectada ou afetada pelo HIV. E isso também é uma coisa importante, como demonstramos no caso de Canadá, que tem também a questão da discriminação contra as pessoas que são associadas ou com uma pessoa soropositiva ou que são afetadas pela epidemia, porque tem que curar da pessoa. Então, yes. Claro. Muito breve, né? Desculpe, mas eu gostaria de aproveitar, dar um segmento muito rápido, parêntese, a esse comentário eloquente que a doutora já fez em relação ao papel, importância do sindicalismo na negociação coletiva, que temos, né, de dando segmento no combate à discriminação.
em geral, e também em relação à questão das pessoas, né, com HIV/AIDS. E que eu acho que isso é muito importante, porque, bom, não para recapitular demais o debate de ontem, mas durante esse debate na mesa, com os deputados e com Moisés, o senhor Moisés também, o deputado Jean Willis respondeu essa pergunta, né, sobre a Convenção 87, e fazendo alguma meio crítica, né, à estrutura sindical, que também poderia ser bem merecida, mas também eu acho que tem um outro lado dessa moeda também, que é que as convenções, os princípios e direitos fundamentais, trabalho, que se constam na Declaração de 1998, são interrelacionadas também. Ou seja, a questão do combate à discriminação relacionada também a toda a questão de liberdade sindical e negociação coletiva, e também o processo de negociação coletiva, através das cláusulas de negociação, poderia reforçar que esse cumprimento jurídico e normativo. Só esse ponto eu queria destacar. Obrigado. Tá. Eu estava me lembrando que eu tinha avançado um pouco, porque eu sei que tem gente que tem que ir embora, eu queria ter esta apresentação sobre o papel de vocês, e tem o coffee break. Então, mas eu já comecei com o que deveria fazer depois do coffee break para acelerar. Então, vamos fazer esse slide, 5 minutos, e então tomamos o coffee break, voltamos, e assim já temos acelerado um pouquinho, né? Então, uma das barreiras à justiça é a ausência de recursos ou mecanismos. Então, é a ausência da legislação que protetora o mecanismo, porque vocês não podem inventar a lei, não é? Então, se não existir a legislação, a proteção, então, em vários países tem essa ausência de recursos ou mecanismos. Também, um obstáculo muito importante é que os procedimentos são caros e, não sei se o término compridos, longos, tá? Eu quase botei longos, mas isso é o sentido, né? Que demora muito tempo. E já vimos com o caso da Nigéria, que eu assinalei, que ela foi demitida no 95, se me lembro bem, e o caso saiu em 2012. Então, se uma pessoa é demitida, o que vai fazer? De que vai viver? E muitas vezes também temos outras questões assim estruturais da distância até o tribunal, que isso pode parecer uma coisa bem pequenininha, mas não é para pessoas que não têm recursos. Então, procedimentos caros e compridos. E aí tem uma coisa importante, tem um caso no manual, porque tem um capítulo 9 e 10, 9 sobre o papel dos magistrados e 10 sobre barreiras ao acesso à justiça. E temos um caso também do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que é um caso contra a França, e demonstra o perigo de ter, no caso de HIV, procedimentos muito longos. Porque, nesse caso, se tratava de um senhor que era hemofílico. Hemofílio. Então, ele teve uma transfusão de sangue. Eu tenho tantos professores, meu português vai melhor, vai ser perfeito. Então, mas eu preciso de vocês. Então, ele recebeu uma transfusão de sangue e ficou sendo soropositivo. E o que aconteceu foi que tinha um grupo de pessoas, não só ele, e ele fez recurso, mas o recurso demorou. E, finalmente, ele morreu. E quando o caso chegou até o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o tribunal disse que o direito de ter um acesso à justiça também quer dizer, no marco desse caso, ter um procedimento que seja célere, rápido. Então, e encontraram uma violação da Convenção de Direitos Humanos
Convenção Europeia por isso. E também tem um caso mais perto de vocês, uma decisão da Comissão Interamericana, no caso também sinalado no manual de Jorge Odir Miranda, um senhor de Salvador, que também, pela mesma coisa, ele estava pedindo por ele mesmo, como indivíduo, e também para a classe de pessoas soropositivas, acesso ao tratamento antirretroviral. E ele, aí também, o tribunal, a comissão disse que uma parte do acesso à justiça, de ter justiça, era de ter um procedimento rápido que servia, porque se esperavam anos para ter o tratamento, morriam. Falamos já do ônus da prova. Kirsten, gostaria de... Perdão. Quizás quisiera agregar un aspecto más allá del derecho en cuanto a los procedimientos prolongados, porque es muy importante no extender demasiado el processo, porque é muito importante não estender o processo, porque as vítimas, os afetados pelo vírus, precisam do dinheiro da eventual indenização para financiar o próprio tratamento. Ou, falando de reintegração, voltar a receber o seu salário, a própria relação de trabalho também depende dessa mesma integração num sistema de seguridade social. E, além disso, uma tal infecção não é uma infecção da pessoa só ela mesma, mas também a doença da sua família, das pessoas, dos entes que vivem com ela. Porque, reparem no caso francês, onde o senhor estava infectado através de uma transfusão de sangue, e não sabemos se tinha filhos ou não, no caso não é explicitado, e, no entanto, não tem os recursos financeiros para proceder ao seu tratamento, e se os tem, vai ter que cortar em outras esferas dos custos da sua família, e, quiçá, seus filhos não teriam o acesso a uma boa educação, por exemplo. E, por isso, estamos cimentando uma discriminação que se estende a outras pessoas, e por isso é que é tão importante que os vários procedimentos tenham uma duração adequada, digamos assim. Muito importante. Muito importante. Também a proteção. Estou falando espanhol. Portunhol. Proteção contra a vitimização. Isso é muito importante. Já falamos ontem do caso do cozinheiro português, que, com a publicidade do caso dele, ele ficou tão amargado que ele já não queria saber mais do caso. Ele dizia que o caso tinha estragado a sua vida, a vida familiar, a vida privada, e é um fenômeno que eu tenho visto em mais de um caso, que já as pessoas nem querem ser reintegradas, não querem saber mais nada, eles sentem que são eles os castigados. Então, temos que tomar em consideração essas barreiras, porque as pessoas, então, não vão tentar denunciar uma discriminação, de fazer reclamação, se tem medo das consequências negativas. Não são só as barreiras estruturais. E, por isso, estamos falando de proteção de privacidade das partes. Então, uma coisa que se pode fazer, no caso de uma pessoa soropositiva, é suprimir o nome do reclamante, por exemplo. Sim. Então, isso é uma coisa que vemos muito. E, no caso da França, é o caso, quando vocês veem no manual, é o caso do senhor X contra a França. Não temos o nome da pessoa. Então, eu sugiro que, antes de que eu fico castigada também, que tomamos a pausa, já fizemos uma parte do que tínhamos que fazer depois da pausa café, mas agora tomamos a pausa café e voltamos. Quando voltamos? Sim, claro, uma pergunta. Na verdade, era uma pequena sugestão. A gente percebe que, no caso do Brasil, estou falando do Brasil, os procedimentos são
um pouco formais e longos e tal. Em situações como essas aí, eu acho que deveríamos ter um procedimento especial, mais célere, menos formal, porque, afinal, o que está em jogo aqui é a vida, né? E a vida não demanda procedimentos, formalidades, é o mais fundamental de todos os direitos. Então, eu acho que no Brasil nós estamos passando agora por uma reforma processual. O Código de Processo Civil está sendo discutido agora. Não seria a hora de nós, inclusive, aqui nos reunirmos e, sei lá, tirar um documento, alguma coisa nesse sentido? Porque eu sou presidente de um tribunal e, às vezes, eu me deparo com reclamações na corregedoria de pessoas de idade muito avançada, vítimas de acidente, etc., que, às vezes, a prestação judicional, quando chega, já é tardia, não produz mais o efeito, ela se torna ineficaz. Então, não seria o momento a gente pensar num procedimento especial, a exemplo do que acontece com a Espanha com os direitos fundamentais, que tem um procedimento célere para garantir, por exemplo? Não seria o caso? É o que diz a decisão citada no manual, no caso de Jorge Odir Miranda. No caso de Jorge Odir Miranda, que a comissão diz que é uma parte muito importante do acesso à justiça e que se deveria tomar em consideração a possibilidade de estabelecer procedimentos céleres. Diferenciados. Sim, sim. E você fala de casos de reclamantes mais de uma certa idade. Tem outros motivos, não só a idade, mas a questão claro, da... Né? Claro, mas por vários motivos certo. Que fazem que que é necessário tomar essa consideração. Eu voltei para o slide anterior porque para dar a Kirsten a oportunidade de acrescentar sobre a questão do ônus da prova. Bueno, es agregar uma informação mais. Dar uma informação mais em relação à carga probatória. Os convênios da OIT e os convênios na matéria que estamos tratando, tem uma disposição que diz que a prova deve ser apresentada e, se não existe essa regra, normalmente aplicamos o princípio geral, segundo o qual a pessoa que alega tem que demonstrar a prova, ou seja, o ônus da prova está do seu lado. Em matéria de discriminação, quando falamos ontem sobre o fato de que mais de 90% dos casos são práticas de discriminação indireta, dificilmente são detectáveis, são quase invisíveis. E aí a comissão de peritos diz, temos que inverter a carga probatória, o ônus da prova. Então o empregador tem que praticamente desculpar-se. Mas existe um convênio da OIT que sim contém uma disposição sobre a carga probatória. É o convênio 158, que dispõe sobre a proibição ou a proteção contra o término da relação de trabalho por motivos injustificados, por motivos que levam a atos de discriminação. Se lembram que eu falei ontem que este convênio 158 é um caso especial, uma lei especial, lex especial, que tem a ver com o convênio marco geral. Mas este 158 temos uma disposição para aqueles que se interessam em aprofundar essa temática, que se encontra no artigo 9, parágrafo 2, que fala precisamente da previsão para a inversão da carga probatória, o que é totalmente justificado, porque, de outra forma, é praticamente impossível para as vítimas demonstrarem que, na prática, estávamos falando de uma discriminação. E se pensarmos nisso também na perspectiva
ter uma analogia, também reflete o princípio do fato geral, e também se encontra na Constituição da OIT, o princípio de aplicar a norma mais favorável ao réu, por via de analogia, como é óbvio. Porque temos que possibilitar a prova. Então, estamos colocando a vítima numa posição que seja que lhe faça possível a demonstração do ato criminal. E essa é a razão pela qual temos uma inversão da carga probatória ou do ônus da prova. Porque se não existisse, seria praticamente um caso de obstáculo ou negação à justiça ela própria. Porque as pessoas, em primeiro lugar, vão avaliar quais são as minhas chances, mais ou menos, quais são as probabilidades de ganhar o meu processo. E desde o início, temos alguns fatos que efetivamente apontam para a discriminação, mas o empregador tem outros fatos, ou, digamos assim, a imagem completa. Então, teríamos um desequilíbrio de forças no que toca à justificação do ato de discriminação, e, além disso, vai contra o espírito de todas as normas, tanto nacionais como internacionais, que buscam colocar um fim a todas as formas de discriminação. Então, queria enfatizar essa parte. Obrigado. Então, já falamos desses outros temas. Então, o que é que os juízes do trabalho podem fazer? Primeiro, assegurar uma conduta apropriada na sala. Por que falo disso? No manual tem um exemplo, no módulo 9, de um caso que aconteceu na África, mas foi o caso de uma senhora soropositiva demitida do emprego dela. E quando ela fez uma reclamação, e a juiz no tribunal soube que ela era soropositiva, ela mandou desinfectar a sala inteira. Então, quer dizer, isso é um caso meio extremo, né? Mas aconteceu e está citado no manual, e demonstra que, claro, criar um ambiente favorável para a justiça, para a pessoa acceder ao sistema judicial, é importante. O juiz tem um papel muito importante, porque a neutralidade, todos os princípios que vocês conhecem, eu não vou falar disso, é muito importante para criar esse ambiente de respeito para todas as partes na sala do tribunal. Mas esse foi um caso meio extremo. É o único caso assim que eu conheço. Mas, como já falamos, é muito importante... Ah, sim. Eu conheço outro caso. Ah, então, sim, por favor. Em 1985, eu era servidor do Tribunal da Sexta Região, e lá, na primeira junta de conciliação e julgamento, onde eu trabalhava, eu acredito que houve o primeiro caso envolvendo trabalhadores HIV positivo na Justiça do Trabalho no Brasil, em 85. Ele era trabalhava na Air France e foi despedido quando a empresa descobriu que ele era soropositivo. Então, ele morava em Recife e ajuizou a reclamação. Quando soubemos na vara, todos souberam, no dia da audiência, ninguém queria ficar na sala. A imprensa foi para cobrir o evento. O juiz, então, mandou abrir todas as janelas, desligou o ar-condicionado. O assistente de audiência não queria fazer a audiência. E, ao final, foi feito com porta aberta, janela aberta, e, ao final, a administração do tribunal mandou incinerar a cadeira. Não. Sim.
incinerar a cadeira onde ele tinha sentado. Vejam, vamos dar um desconto aí, era 1985. Claro. 1985, ninguém sabia de nada. Mas isso aconteceu, e pior, ele perdeu a ação em primeira instância, o tribunal confirma. O juiz disse simplesmente, não há garantia contra a dispensa sem justa causa no Brasil. E aí indeferiu todos os pedidos, o tribunal confirmou em segunda instância e veio ao TST, o TST confirmou, e ele morreu no curso do processo. Isso tudo aconteceu em 85. Caso impressionante, mas agradeço que você compartilhou com nós. Deixa porque... eu também falar aqui uma coisa. Sim. Isso é fruto do desconhecimento, mas também de uma ausência de sentimento humano. Porque o desconhecimento não pode levar uma pessoa a uma atitude tão extrema dessa, porque, afinal de contas, tem um semelhante ao lado ali. Houve um caso extremo também, que eu não vou mencionar onde, em que foi pedido o coquetel, né? E o juiz negou, dizendo que não havia nenhuma previsão no ordenamento jurídico e que o autor era uma pessoa muito mais feliz do que ele, juiz, porque veria a face de Deus antes dele. Então, outra vez, que era... Veria a face de Deus. A pessoa que estava pedindo sim. a proteção era mais feliz porque veria Deus antes dele, inclusive. Eu entendi, mas eu queria ter certeza de que entendi. Não. No Brasil. Não, não foi. Felizmente, não. Mas vejam bem, colegas, isso é do tempo, 1985. Quando eu entrei na Justiça do Trabalho, em 99, na 10ª Vara de Belém, um dos primeiros acordos que eu fiz no meu primeiro dia como juiz foi justamente de um soro positivo. Eu chamei o nome Roberto, veio um travesti, homologamos o acordo. No final, inclusive, ele quis apertar minha mão. Apertei numa boa, estava em 99. Né? Então, vejam como mudou, nesse caso específico, o tratamento que nós demos. Eu acredito que, tudo bem que foi muito drástico em 85, mas era uma forma. Né? Eu sei que ignorância é ignorância, mas houve uma evolução. O que eu quero dizer é isso. Eu acho que isso é claro, que temos visto que nos diferentes casos que teve uma evolução, porque as pessoas conhecem mais os meios de transmissão. E nas Nações Unidas, no manual, citamos também um relatório da Comissão de Direitos Humanos, do Conselho de Direitos Humanos, que fala do problema da discriminação em relação com a soropositividade no mundo, né? E fala do estigma separadamente da discriminação. E uma coisa interessante que diz que o estigma é o problema mais grave, porque é o desconhecimento, é o medo que dá lugar à intolerância, inclusive no lugar do trabalho. Então, eu acho que estes casos mostram exatamente isso. Mas eu gostei. Tem como alguma coisa escrita sobre esse caso ou não? O caso de 85? Sim, eu gostaria de ter, porque eu não tenho outros exemplos. Mas no processo não está dito que queimaram a cadeira. É isso o problema. Mas... Agora, eu queria esclarecer, vejam bem, nessa época não era como o Chiquinho falou, não era por desconsiderá-lo, não. Os servidores ficaram em pânico, porque pensavam que pelo ar iam contrair a doença. E mais, alguém pensou, se outra pessoa sentar nessa cadeira, também pode ser contaminada, a gente não sabe de nada. E por isso que incineraram. É isso. Agora, eu quero dizer que depois disso eu já julguei pelo menos 2 ações envolvendo soropositivos e, obviamente, o tratamento é natural como qualquer ser humano. Eu nunca mandei queimar cadeira, quero dizer. Nem em 85. Eu acho que isso mais confirma que o desconhecimento é que leva a esse tipo de atitude extrema, não é? Então, assim, nós temos hoje, no mundo, um risco muito grave de epidemia de ebola. E eu queria saber, se entrasse alguém aqui agora com suspeita do vírus ebola, se ia ficar alguém, ou se não ia ter gente pulando pela janela, que nem tem janela para a gente pular aqui, né?
para sair correndo. Mas por quê? Existe um conhecimento de que existe um risco realmente real. Mas, naquele tempo, havia um desconhecimento se esse risco existia ou não. Então, por um lado, a gente tem que sopesar bastante essa questão do desconhecimento, para não crucificar esse pobre juiz, colega do doutor Hugo, né? Que é só... Eu acho que essa observação sobre a ebola eu ia fazer, eu acho que é muito relevante, porque agora é verdade que tem muito medo e tem uma infecção muito contagiosa, mas não é só o desconhecimento, porque a natureza da HIV é diferente. José Pitas, de Campinas, só queria dar uma sugestão. Aproveitar o depoimento dele para o trabalho de vocês, para ser divulgado. Mas ele responde como testemunha do fato, porque não tem como transmitir. Era isso. Sim, mas é isso o problema, porque não vamos ter casos documentados desse tipo de conduta na sala, mas acontecia. Mas eu acho que sempre tem motivos, voltamos ao assunto, sempre temos motivos novos de discriminação. Agora é a ebola. Tem outros fatores, mas também tem o fenômeno de discriminação genética, que isso tem por ordem executiva nos Estados Unidos, foi proibido no Serviço Federal, por exemplo, discriminação genética, um certo período. Então, sempre temos que lidar com fatores emergentes, fatores novos. Então, a questão, já falamos sobre a importância de tomar medidas para assegurar a proteção da privacidade do reclamante, porque, em muitos casos, as pessoas não vão apresentar uma reclamação por medo das consequências negativas. Tem medo da publicidade, o colega falou da imprensa que chegou, não é? Para cobrir o caso, não foi isso? Então, isso acontece em muitos casos, e como no caso do cozinheiro do Portugal. E ele ficou completamente, como ele dizia, minha vida já foi arruinada. E eu falei também com um reclamante de Costa Rica, que tem uma decisão também no manual, do Tribunal Constitucional de Costa Rica, por um senhor que era enfermeiro, e ele foi trabalhar para o Instituto de Segurança Social. E tem uma lei em Costa Rica que proíbe a testagem, o teste compulsório. O que aconteceu? Ele chegou, foi contratado como enfermeiro nessa instituição, e depois ele falou com a médica do serviço, que ela disse, sim, mas você precisa fazer um teste. Ele falou, mas o teste é proibido por lei. E ela disse, sim, mas eu sou a doutora aqui, eu sou a supervisora, e ninguém soropositivo, eu considero que é um perigo para o paciente, e eu não vou permitir. Não me importa o que diz a lei. Então, ele disse, bem, nesse caso, eu tenho que divulgar que eu sou soropositivo, não posso ficar, e foi ele que se demitiu. Mas ele ganhou o caso ao nível do Tribunal Constitucional. Então, mas ele também falou que toda a publicidade ao redor do caso tinha estragado a sua vida familiar, e ele tinha muito, como não se arrependeu, mas ele não ficou muito contente de todo o processo. Foi para ele um grande desafio. Então, outra coisa que os juízes, vocês como pessoas importantes nas suas comunidades podem fazer, seria servir ao nível humano, servir de modelo, com atitudes de tolerância nas suas comunidades, promover o respeito, tolerância, compartilhar informação que vocês recebem deste evento, para discutir um pouquinho com os seus colegas de certos assuntos sobre que temos falado hoje, né, que temos examinado, para promover o respeito dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV. Eric. Muy rápido, porque
de tema de VIH LGBT, si la persona se presenta como mujer, es ela, ¿no? Se esse homem é ele. Se homem é ele. Isso é uma coisa do que a gente falou que é muito importante. A juíza ou a juíza transmite isso, esse respeito, esse gênero, com um tom para o processo. Somente isso. Isso me faz lembrar quando eu estava fazendo litigação nos Estados Unidos, e um juiz que eu gostava muito dele, mas ele era sempre, ele chamava, convocava para ir para, como não sei como diz, para approach the bench, se aproximar da bancada. Então ele dizia: Ana e o senhor Smith se aproximem da bancada, por favor, uma coisa assim. Então, mas senão ele não era falta de respeito, mas muitas vezes nos Estados Unidos, uma vez eu me lembro que eu estava tomando testemunho da reclamante num caso de um medicamento contaminado, e o advogado para a reclamante chegou e a secretária deu Coca-Cola para ele. E então, quando eu cheguei com o outro advogado para começar o que chamamos de deposição, o interrogatório, depoimento, ele se virou, olhou e me deu a Coca-Cola assim. Não fiquei assim, muito bom. Então, quer dizer, tem essas condutas, tem coisas assim. O que eu diria também, para acrescentar o que disse Eric, é que talvez a coisa mais simples, num caso de uma pessoa LGBT, seria de perguntar como é que você gostaria de ser chamado. Então, você já fez. Eu acho que isso é a coisa mais simples. Se não temos certeza, melhor perguntar. Mas, claro, de promover esse ambiente tolerante na sala do tribunal. E, como eu disse, vocês podem ser multiplicadores, podem informar os colegas, membros da família, outras pessoas sobre os modos de transmissão do HIV para reduzir o medo, aquela intolerância, reduzir a discriminação e, claro, promover a aplicação das normas internacionais sobre a não discriminação, as normas da ONU e as normas da OIT. Os juízes também podem agir obtendo informação científica. No caso Hoffman, vimos que é muito importante, em muitos casos, ter esse testemunho médico-científico atualizada e, como vocês agora já estão familiarizados com os instrumentos da ONU, pertinentes, instrumentos da OIT, e a jurisprudência no manual. Por favor, não esquecem que o manual é escrito para ser utilizado. Tentamos de fazer um texto que seja bastante acessível, não uma coisa muito densa, e tem todos os julgamentos, os instrumentos, cópias da recomendação dos diferentes instrumentos no CD. E também tem materiais de formação. Então, se vocês, nas suas regiões, também têm a oportunidade de fazer uma pequena apresentação, podem usar um exemplo de caso, e tem não só os fatos do caso, mas como instruções e orientações para a pessoa que vai apresentar o caso sobre os temas. Também vocês podem agir consciencializando sobre o HIV no sistema judicial, proporcionando acesso à justiça através dos procedimentos. E queria acabar com uma citação de um juiz australiano que se chama Michael Kirby, que trabalha muito com a UNITES. E ele é um juiz gay, que tem falado muito sobre a importância da não discriminação por motivos de orientação sexual. E ele diz: juristas são membros das suas comunidades, não podem ser inteiramente livres das atitudes, medos e preconceitos das sociedades nos quais eles vivem. Porém, precisam ser melhor informados e, especialmente, descarregar as suas funções com o fim de reduzir as cargas innecessárias, ele fala de burdens,
fardo ou cargas innecessárias sobre os reclamantes que aparecem ante os tribunais e que vivem com HIV ou com AIDS. Esse é o juiz Michael Kirby, falando em um evento judiciário internacional. E queria mencionar, por último, que temos na UIT uma campanha para chegar a zero discriminação em 2030, e isso é acompanhado também por uma campanha, uma iniciativa que Érica, eu acho que mencionou, e Thaís Faria, de teste voluntário e confidencial que está se lançando no Brasil. Então, eu lhes convido, primeiro, a anotar. Vocês vão receber cópia dos slides. Já lhes dei o endereço para mandar informações, novidades. Se vocês têm perguntas adicionais, eu vou responder. E aí está o meu endereço, mas vocês também, de correio eletrônico, mas também vocês têm o endereço da Kirsten, no Santiago, do Dr. Stanley, aqui em Brasília, e do Eric. Então, vocês, qualquer pergunta, qualquer solicitação de informação, a gente responde. Agora, eu acho que temos um pouquinho de tempo. Eu gostaria de ter mais oportunidade para ter se vocês têm perguntas, se vocês querem fazer comentários. Oh, Kirsten. No quería interrumpirte. Un último. Como juiz, como um modelo do juiz e educativo, isso se reflete também na decisão, na sanção do juízo, da juíza pode impor. Além de mais, falando da compensação de danos morais, quando a sanção dói para o empregador, de repente isso é um sinal de efeito para os empregadores e seus subordinados, seus colaboradores também, pode ser, ou autores da discriminação, algum ato que abriu a porta para esse tipo de discriminação. Vocês sabem, em simples termos, a discriminação não vale, custa muito. E, ao mesmo tempo, também vai ter uma mensagem positiva hacia as vítimas de uma discriminação. Porque tem muito mais confiança na justiça. É no bom termo da palavra. Muito obrigado. Vamos tomar perguntas também, comentários, porque eu acho que foi uma coisa muito apurada, muitas vezes, nos últimos 2 dias, e não tivemos tanto tempo para discutir os casos, para ter perguntas depois de cada apresentação. Então, eu queria convidar vocês para fazer qualquer pergunta, comentário, fazer alguma sugestão para o curso. Eu também para o manual, depois, se vocês têm sugestões, comentários, eu gostaria de receber. Então... Perdoe repetir novamente, José Pitas. Fica a sugestão do colega lá, ele como depoente para o seu curso, que eu achei muito bom. De coração nós agradecemos todos, eu acho que todos sentiram informações muito importantes. E eu queria lembrar algumas pessoas para olhar o artigo 8º da CLT, viu? O artigo 8º da CLT que manda aplicar tudo isso quando houver lacuna na lei brasileira. Só isso. Da CLT. Se alguém tem... O que eu lembro é que as convenções que foram ratificadas pelo Brasil em matéria de direito do trabalho, elas tratam de direito fundamental. E, nessa condição, o Supremo já decidiu que são normas supralegais.
Então, eu acho que a gente tem de lembrar muito disso, de que elas estão abaixo da Constituição, mas estão acima da lei. Sim, isso é muito importante. Que me ocorreu uma memória que me voltou agora. Em 1993, eu era advogado e eu tinha um cliente. Ele tinha uma empresa pequena, digamos, 18 empregados, e nesse universo de 18, 3 começaram a faltar muito, licenças médicas. E, nesse contexto, ele chamou para conversar, e eles explicaram que eram soropositivos. E esse empresário, que depois se tornou advogado, é um grande amigo meu, ele disse assim, não tem nenhum problema, não. Vocês continuam trabalhando aqui por tempo normal, não tem, só me avisem com antecedência, porque eu substituo. Então, depois ele se tornou até advogado. Então, era uma visão assim muito além do seu tempo. Mais recentemente, já com o juiz em Alagoas, teve um caso de bullying mesmo, dos empregadores contra o empregado, que era homossexual, tinha o trejeito dele. E o advogado disse, olha, doutor, a gente fez o acordo aqui. Eu gosto de olhar bem o processo antes. E, na hora de homologar, eu falei, mas eles faziam isso? Então, acho que eu vou querer instruir. Né? Mas o acordo não era ruim. Por que isso acontecia? Aí ele me disse, doutor, porque eles são pessoas ignorantes da nossa classe média específica lá de Alagoas. Né? Mas eu dei, na expressão dele, um carão, quer dizer, uma bronca neles. Eu puxei a orelha. Agora, quando for lá dentro, o senhor reforça, porque eu acho que, como advogado, eu tenho uma função social de ser, aspas, o primeiro juiz da causa. Eu fiquei admirado desse advogado, a forma como ele conduziu, e fiz isso lá dentro. Né? E foi um acordo equilibrado e justo, expliquei, e eu acho que a parte mais importante daquela audiência foi a orientação meio firme, meio dura, para dar suporte ao advogado, mas eu nunca esqueci isso desse advogado, o Marco André de Deus. E achei interessante, acho que isso, o juiz é uma parte do processo, mas o advogado ele tem aquela relação com a parte, e de uma maneira geral, eu acho que a advocacia no Brasil, eu vejo isso muito criticamente, ela não exerce o papel educativo que talvez devesse exercer. É a minha experiência, não sei se é dos outros colegas, em muitos aspectos. Eu queria compartilhar essas experiências. Obrigado. É muito importante, porque o advogado, o jurista tem uma certa autoridade, e o juiz também. Então, quando desempenhar esse papel educativo, acho que pode ter um impacto muito, muito importante. Isso me faz lembrar também de esse aqui tem um comentário. Eu queria pedir para o colega que sim, se você pode me mandar um resumo da situação, seria muito bom para ter um exemplo. Sim. Tá. Então, primeiro aqui, então. Já que nós partimos um pouco além dos exemplos negativos para os exemplos positivos, né? Eu queria reportar aqui, eu sou Paulo, do Tribunal da 18ª Região, aqui em Goiás. Eu até comentava agora com o Eric no intervalo, e depois eu dei uma conferida no Google, aqui ainda no intervalo. Nós tivemos um caso muito emblemático em Goiás, foi no início deste ano, que, na verdade, na virada do ano, entre 2013 e 2014, um delegado de polícia tirou uma licença, se afastou, e, ao retornar, ele tinha feito uma cirurgia de adequação de gênero. E ele se chamava Tiago e voltou como Laura. Fez, inclusive, judicialmente a retificação do seu registro civil, tudo perfeitamente. Ao retornar, lógico que ele sofreu certamente comentários, né? Quer dizer, foi motivo de piadas também e tal, mas o importante é que, institucionalmente, ele foi muito bem recebido, bem aceito pela Polícia Civil, e já no mês de fevereiro ele assumiu uma delegacia de proteção à mulher. Né? Ela assumiu a delegacia de proteção à mulher e está trabalhando tranquilamente. Ótimo ter essa história positiva. Tinha um comentário aqui, então vamos para... Só completando o que o Dr. Pita já disse sobre a previsão da nossa CLT no artigo 8º sobre a possibilidade de uso do direito internacional, eu lembro que a lacuna pode ser caracterizada não só pela ausência da lei, mas quando a lei também se torna em descompasso com a nossa realidade atual.
E como esse tema trata diretamente de assuntos que estão mudando todo dia, de uma realidade muito dinâmica, eu penso que, em certas circunstâncias, a gente vai ter que realmente recorrer a essa forma de integração legislativa. E como ontem disse o Jean Willis, a gente precisa aprender a pensar fora da caixinha. Então, eu acho que a maior contribuição para mim, em relação a esse curso, vai ser esse novo enfoque, essa nova forma de pensar fora da caixinha, e realmente, nesse aspecto, o artigo 8º vai ser bastante importante. Obrigada. Então, temos... Aconteceu já quando eu era juiz, houve o pregão e as partes entraram, e fulano de tal se apresentou como mulher. E o advogado da parte ré, o advogado do empregador, se dirigiu a mim e disse: Excelência, eu gostaria de pedir o adiamento da audiência porque a parte autora não está trajada adequadamente para a ocasião. E então eu disse: está indeferido o pedido porque cada um se veste da maneira que quiser. Ele está bem trajado, com a roupa, um vestido comprido, sei lá, não tinha problema nenhum. Mas o advogado queria adiar a audiência porque não correspondia ao que ele imaginava de fulano de tal à imagem que se apresentou para a audiência. Muito interessante, obrigada. Tinha mais um comentário aqui? Bom, em relação à reflexão geral do curso, eu achei interessante que é uma coisa que é importante a gente refletir no final, que se numa plateia em que nós temos pessoas bem formadas, com nível intelectual altos, magistrados e tudo mais, apareceram tantas dúvidas, né, tantas incertezas em relação a tanto a questão dos métodos de transmissão, da situação em si, né, da identificação de gênero, enfim. Eu acho que a gente tem que extrapolar isso um pouco e imaginar como é que essas situações são tratadas no próprio dia a dia. Então, eu acho que é a primeira grande reflexão que o curso proporciona. Se entre pessoas que têm um nível intelectual considerado elevado para a média nacional, esse tipo de dúvida e esse tipo de incerteza paira, quiçá para as pessoas que não têm esse acesso. Eu acho que essa é uma primeira grande reflexão que o curso proporciona e que, antes de mais nada, a gente conclui que ser aberto às diferenças e procurar ter sensibilidade para analisar as situações é sempre a melhor medida. Encontrar o argumento jurídico para justificar o bom senso talvez seja a parte mais fácil do trabalho em si. Procurar essa exata medida que talvez seja o mais complicado, e especialmente conseguir entender, às vezes, o nível da ignorância. Porque, muitas vezes, o preconceito ele existe tão somente pela ignorância, né? Então, eu acho que isso abriu portas. Eu creio que o curso também proporciona, que é a filosofia da escola, né, da ENAMAT, que todos nós que aqui estamos temos essa responsabilidade de tentar replicar esses conhecimentos adquiridos aqui no curso nos nossos regionais, não só enclausurarmos o conhecimento, mas efetivamente transmiti-lo, né? E eu acredito que esse é um primeiro passo, porque é um mundo de informações, né? Eu acho que a partir desse descortinar de informações, a gente consegue buscar conhecer mais essas questões, procurar identificar mais, nos despir dos nossos próprios preconceitos, para que a gente possa tentar analisar. É bem verdade que o deputado Jean Willis ontem fez uma afirmação que é fato, não existe neutralidade nas decisões. O que eu acredito que o nosso papel maior é tentar, dentro dessa não neutralidade, nos despir dos nossos preconceitos, para que a gente possa tentar efetivamente garantir a efetividade de acesso a essas pessoas que muitas vezes não conseguem ter o respaldo necessário. E só para relatar um caso recente, aconteceu há uma semana atrás, de um portador de HIV que entrou com uma ação, era uma ação de consignação em pagamento, que a empresa tinha depositado os valores rescisórios dele na justiça. Ele tinha chegado lá sem advogado,
desesperado, não sabia muito o que fazer, encontrou uma advogada perambulando pela justiça, pediu ajuda, essa advogada foi rapidamente, chegou na audiência, falou: Excelência, eu protocolei a defesa de qualquer jeito, porque ele me procurou agora apenas para tentar ajudá-lo de alguma maneira. E, na verdade, tinha sido apenas um intervalo de cessação de benefício, em que a empresa fez a dispensa. Nós sentamos, conversamos sobre a situação e tudo mais, e a advogada, com bastante bom senso, e felizmente a gente consegue encontrar alguns profissionais na advocacia com isso, pleiteava única e exclusivamente a reintegração. Ela queria que ele realmente voltasse ao trabalho, porque para ele a proteção da relação de emprego e, consequentemente, com o benefício previdenciário era o mais importante do que qualquer outra questão. Ponderadas essas discussões, a empresa, o preposto que era uma pessoa que tinha influência decisória, ele concluiu que, efetivamente, a melhor medida para se fazer era isso. Então, ele suspendeu a dispensa, fez a reintegração e essa pessoa conseguiu renovar o benefício previdenciário. Então, eu acredito que, em suma, a gente tem essa possibilidade de conseguir transformar essas realidades e, efetivamente, desde os pequenos gestos até essa questão de tratamento, de identificação e de tentar, na medida do possível, compreender as diferenças e não entendê-las como diferença, que eu achei muito interessante o que a Thaís falou, que, na verdade, o nosso preconceito em pensar que existem diferenças já começa errado, porque só há a ideia de diferenças porque nós já temos um preconceito de que existe um certo, de que existe um padrão. Então, a partir dessas compreensões, a gente consegue redimensionar a nossa realidade. Isso foi muito interessante. Muito obrigada. E eu acho que isso Uau! Está aqui. Tá, aqui primeiro, depois vamos para cá e voltamos para cá. Muito rapidamente, já que todos começaram a narrar alguns casos, há cerca de 20 anos atrás, já faz algum tempo, como juíza de primeiro grau, eu tive uma situação. Foi feito o pregão, e o pregão era do senhor José de Ribamar de Assis. José de Ribamar é um nome muito comum no Maranhão, onde eu atuei. E daqui a pouco vem o vogal, que era o juiz classista da época. Nós tínhamos essa situação, que hoje não temos mais. E o vogal chegou e disse: doutora, a senhora não vai querer fazer audiência. E eu perguntei por quê. Porque o que tem aí fora é um traveco, que é o nome que chamou para travesti. Aí eu olhei novamente, José de Ribamar, disse: mas é a parte? Ele disse: é. Eu disse: então manda entrar. Aí entrou, de fato, o senhor José de Ribamar, vestido com uma peruca, com a roupa róseo. E aí, quando ele e o vogal revoltadíssimo com o fato de eu ter mandado entrar. E o vogal se virou para mim e disse: se a senhora fizer essa audiência, eu vou falar para o presidente do tribunal. E aí, quando ele sentou, eu olhei e disse assim: como é o nome do senhor? Aí, eu na verdade, fiquei na dúvida se eu falava senhor ou senhora, porque é uma situação inédita, a gente não estava acostumado. E aí eu perguntei: como é o nome? Aí ele ficou assim, ele disse: no papel é José de Ribamar. E aí eu perguntei: como é que o senhor quer que eu lhe chame? Aí ele falou: Joana. Esse fato foi decisivo para que a condução da audiência mudasse, porque a parte tinha entrado de uma forma agressiva. Esse era o outro motivo que o vogal não queria, porque ele estava com uma conduta agressiva. Né? Ele dizia assim: eu quero saber se eu não vou ser ouvido, eu quero saber se eu não vou ser ouvido. Na hora que eu perguntei: como é que você quer que eu lhe chame? E ele viu a possibilidade de dar um nome, que é aquilo que alguém falou, não sei se foi o Eric, né, que ele se sentiu um sujeito, ele falou Joana, tudo mudou na audiência. Então, eu acho que essa ideia de como tratar na sala de audiência, de como enfrentar as questões com serenidade, com equilíbrio, é absolutamente essencial para a magistratura. Mas, como o ministro Dalazen acaba de entrar para fazer o nosso encerramento, eu entrego a palavra. Tá. Então, entregamos a palavra, mas eu
vou ter a oportunidade de agradecer. Eu queria agradecer. Talvez é o momento. Eu queria agradecer a todos vocês. Antes de tudo, a Enamate, que nos deu a oportunidade, que para nós era muito importante. Eu fiquei tão feliz de poder vir apresentar as informações, o livro para vocês. E eu agradeço muito, muito o interesse, a atenção de todos vocês. E foi verdadeiramente um prazer para mim. E eu espero ouvir notícias de vocês, novos acordões e informação. E quero ver também a revista judiciária que o doutor nos mostrou. O Brasil está tomando passos muito importantes. Então, para mim, é um prazer poder contribuir um pouquinho, mas agradeço a todos.